Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço-lhe um segundo, enquanto o Sr. Sim, Ministro já está. Se calhar vou ter que fazer umas introduçõezinhas. Quando já. É que está aqui uma corrente de ar. Se eu voltasse a falar a minha avó, diria que ela falava-me na corrente de ar e eu não sabia o que isso era quando era miúdo. Agora já sei o que é a corrente de ar. Será o ar-condicionado? Provavelmente o Não ar-condicionado. fará falta a todos, não se preocupe. Pronto, o ambiente agora está mais respirável. Ok. Bem, mais respirável. Bem, eu cumprimento ao Sr. Presidente, ao Sr. Ministro, a todos os membros do Governo e a todas as senhoras e senhores deputados. O Sr. Ministro, portanto, esteve a falar dos resultados. Hoje, de facto, estamos na nossa última audição regimental e, de facto, tem sido um gosto partilhar a discussão dentro do tempo que cá estou, pelo menos com o Sr. Ministro do Ambiente. Efetivamente, o PSD, portanto, tem este princípio de discutir claramente aquilo que são os aspectos fundamentais em cada uma das áreas e o Sr. Ministro, de facto, tem sido um adversário correto daquilo que são as respostas, portanto, que deve dar esta Comissão. Às vezes um bocadinho mais vagas do que outras, mas a vida é assim. Bem, Sr. Ministro, eu começava por alguns dados que contrariam alguns dos resultados que o Sr. Ministro apresentou e bastava dois elementos que me parecem importantes. Um deles tem a ver com o ranking para o melhor desempenho em termos de países nas ações de combate às alterações climáticas. No governo anterior, Portugal estava em 4º lugar, agora está em 14º lugar. Portanto, é estranho, portanto, que tantas vezes o Sr. Ministro critica o governo anterior e, efetivamente, o desempenho leva-nos para um ranking pior. Não é mau. Continua a não ser mau, mas era muito melhor anteriormente. E outro dado que eu tenho criticado algumas vezes tem a ver com os resultados de execução, nomeadamente dos fundos comunitários, na área em que o Sr. Ministro tutela. E há uma área decisiva que tem a ver com o programa operacional do POCUR e também os programas operacionais regionais. O POCUR tem uma taxa de execução de 22% e os POs regionais, tanto dados mais atualizados, tem execução entre 18% e 23%. Portanto, quem já passou cerca de 5 anos e meio, os resultados são desastrosos para Portugal e na área que o Sr. Ministro tutela são muito maus. Bem, eu tinha uma primeira questão que tem a ver com a barragem do Fridão e gostava de ter alguns esclarecimentos do Sr. Ministro. Em recente audição desta Comissão, ao Sr. Presidente da EDP, Dr. António Mexia, sobre a construção da barragem do Fridão e sobre as últimas decisões, ele referiu isto, e vou dizer ipsis verbis. A EDP sempre esteve disponível e nunca considerou não construir sem ser ressarcida. Portanto, afirmou o Sr. Presidente da EDP muito recentemente. Nesta declaração desmentiu claramente o Governo e as declarações do Sr. Ministro. E eu vou também dizer quais foram as expressões que o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro utilizaram sobre esta matéria. Diz o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética: não tenho a mais pequena dúvida que a EDP me enviou 2 cartas a dizer que não estava interessado em construir a barragem de Fridão e depois de o Governo ter acompanhado a decisão da EDP, então sim, a EDP escreveu uma carta a dizer que afinal não queria fazer a barragem. Palavras do Sr. Ministro. E diz o Sr. Primeiro-Ministro António Costa num debate quinzenal. Portanto, afirmou no debate: o Governo e a EDP estão de acordo quanto à desnecessidade da barragem. Sr. Ministro, o senhor e o Sr. Primeiro-Ministro foram claramente desmentidos pelo Presidente da EDP, Dr. António Mexia. Afinal, quem é que não fala a verdade? Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Ministro do Ambiente para responder. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas palavras. Dizer-lhe que o ranking que Vossa Excelência citou deve ser o ranking da JSD, porque não conheço ranking nenhum em que, de facto, esses números sejam assim. Limito-me a dizer que, naquilo que foi das ONGs, portanto, da CAN Europe, que é a associação que representa uma parte muito significativa das também mais representativas ONGs de ambiente da Europa, atribuiu a Portugal o 2º lugar no ranking desta. Vou ser rigoroso, porque não atribuíram o primeiro
atribuíram o segundo lugar à Suécia, o terceiro lugar a Portugal e o quarto lugar à França no combate às alterações climáticas. Mas como quer o segundo, quer o quarto são países que têm nuclear, eu acho mesmo que o nosso papel se destaca e de que maneira, e por isso Portugal não deixa de o ser, um país fortissimamente comprometido, reconhecido por tal por todos os seus parceiros, foi o primeiro país no mundo que, declarou há 3 anos aquilo que ainda a primeira-ministra inglesa veio agora dizer, 3 anos depois, que a Inglaterra quer ser neutra em carbono em 2050 e porque, de facto, a democracia não é proclamação, é muito mais do que isso, é sobretudo argumentação. Nós construímos um roteiro para a neutralidade carbónica que, de facto, é ímpar no mundo e, oxalá, deixe depressa de o ser, como é evidente. Sr. Deputado, o grau de compromisso relativamente ao POSEUR no que diz respeito à proteção do ambiente e, portanto, ao combate ao risco, o compromisso é já de 75%. No que diz respeito à adaptação às alterações climáticas é de 85% e é um facto, no que diz respeito a uma economia com baixas emissões de carbono é mais baixo, não chegou ainda aos 50%, é de 45%. E porquê? Porque, Sr. Deputado, isso nos outros dois, ele muito depressa, no eixo 2 e no eixo 3, muito depressa a taxa de execução irá acompanhar a de compromisso, no eixo 1 isso não é verdade, e não é verdade por uma razão muito simples, é porque Vossas Excelências quiseram garantir que não havia investimentos em transportes coletivos e, de facto, essa foi uma opção que nós fizemos e fizemos-la muito bem e, por isso, a taxa de compromisso vai crescer depressa até ao final deste ano com a aprovação das candidaturas do método de Lisboa, do método do Porto, do método Mondego, da linha de Cascais, mas, de facto, a taxa de execução vai andar mais atrás porque nascemos aqui com um atraso, com alguma expressão, atraso esse que resultou de uma opção completamente errada tomada pelo anterior governo e que nos forçou à reprogramação, desse mesmo programa. Sr. Deputado, eu relativamente à EDP, aquilo que eu vejo é a vontade esdrúxula que o PSD tem em indemnizar a EDP. Portanto, o PSD quer a todo custo indemnizar a EDP. E é uma opção vossa. Eu confesso que não os acompanho aqui. Tudo bem. Que eu tenho 2 cartas nas quais, na primeira, a EDP diz que não faz sentido a construção da barragem do Fridão, que é um mau negócio, que há muitas outras formas de produzir aquela quantidade de eletricidade, desculpem-me os termos pouco técnicos, com investimentos muito menores, com muito menores impactos ambientais, que a curva de procura não é hoje aquilo que era ao tempo e por isso não há qualquer vontade dela ser feita. Tenho uma segunda carta em que a EDP ensaia, e também estou a dizer, é tudo repetido, ensaia um Fridão mais pequeno. Isto é, uma outra hipótese, fazer um Fridão mais pequeno, porque aquele investimento era de facto demasiado grande, e assim entendia a EDP. E essa proposta, que sinceramente até como engenheiro me interessaria avaliar, não deu lugar a tal. E não deu lugar a tal porque esbarrou logo naquilo que são as regras da contratação pública. Isto é, quando foi feito o concurso inicial, o projeto era aquele e não era o outro. E por isso, juridicamente, isto não é dizer mal de ninguém, mas juridicamente não era possível considerar essa hipótese da EDP. E, portanto, assim sendo, porque de facto, entretanto, tivemos o PNEC. Já me perguntaram porque é que logo na primeira carta não disse então à EDP que aceitava a oportunidade de não fazer a barragem, porque não tinha os elementos todos que necessitava, e o PNEC, o Plano Nacional de Energia e Clima, veio provar que de facto esta barragem não é necessária para cumprir as nossas metas. E por isso, aquilo que eu estou a dizer é repetido, e por isso, de facto, o Governo acompanhou a decisão da EDP em não fazer a barragem. Como disse aqui desde o primeiro dia, não tinha nenhum acordo com a EDP. Como disse aqui desde o primeiro dia, nunca disse que a EDP prescindia do valor do que quer que fosse. Agora, o contrato é claro. O contrato é claro e não tem hipótese C. Hipótese A. Quando é a empresa a desistir, perde aquilo que entregou. Hipótese B, se for o Governo a dizer que não se faz a barragem, tem que restituir o dinheiro. E, de facto, não há hipótese C. Não concordando a EDP com a interpretação que nós fazemos das cartas que nos escrevem, embora ela não nos pareça clara, haverá certamente mecanismos para dirimir esta questão. Agora, achei muita graça aqueles que vieram dizer que é uma resposta a uma pergunta do Sr. Deputado Maria Manuel Rola, que a EDP usará contra o Ministro. Sim, eu lembro muito bem, o desafio que me foi lançado, vale a pena se calhar recuperar, é porque é que o Governo não para a barragem. Aquilo que eu disse foi, se o Governo parar a barragem, tem que pagar uma indemnização. Ora, não foi isso que aconteceu e a barragem não será feita na mesma, assim estimo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. A palavra de novo ao Sr. Deputado António Costa Silva para continuar a sua
as suas perguntas. Senhor Ministro, o senhor acabou de desmentir um dado que é apresentado em todas as conferências das Nações Unidas sobre as alterações climáticas. Tem a ver com o índice do Climate Change Performance Index. Portanto, esse índice, contraria totalmente aquilo que o senhor Ministro disse, mas o senhor Ministro disse que não é credível, portanto, as Nações Unidas não são credíveis, então o que é que será? Sobre a barragem do Fridão, ainda queria clarificar bem isto, Sr. Ministro, porque nós estamos habituados que da governação socialista saiam heranças pesadas para os portugueses. E não queremos, mais uma vez, que isso volte a acontecer, Sr. Ministro. Queremos ter a certeza absoluta que os portugueses não vão ter que pagar 218 milhões de euros à EDP. É isso que queremos ter a certeza absoluta e não temos no dia de hoje. E o Sr. Ministro ainda não nos demonstrou isso. Aliás, há aqui um dado interessante. O Governo anterior não aceitou a suspensão da implementação do Fridão por 3 anos. Precisamente para evitar aquilo que nós estamos a passar no dia de hoje. Aliás, isto leva-nos a uma primeira pergunta. Então, porquê é que o Governo aceitou essa suspensão, sabendo que poderíamos estar perante riscos iminentes de ter que ressarcir a EDP em 218 milhões de euros? O Governo, pura e simplesmente, podia ter feito o seguinte: dizia não naquela altura e acabava-se o assunto e resolvia-se o problema. Portanto, o Sr. Ministro deve uma resposta clara aos portugueses sobre esta matéria, porque deve garantir aos portugueses que não vão pagar mesmo nada, que tomou a decisão acertadíssima. Os portugueses estão fartos de pagar a empresas que eram públicas e não públicas, e outras empresas e bancos e companhias limitadas, montantes significativos, e 218 milhões de euros é muito dinheiro, Sr. Ministro, para estarmos neste limbo de um processo jurídico. O Sr. Ministro tem que garantir aos portugueses, não pode tomar uma decisão desta natureza sem garantir aos portugueses que não vamos pagar nada. Não é o PSD, é o Sr. Ministro que tutela e o Sr. Primeiro-Ministro que tutelam e têm responsabilidades governativas, têm que garantir aos portugueses. Não vão pagar 218 milhões de euros à EDP. Os portugueses não vão pagar. É essa a resposta que eu quero ouvir do Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Ministro para continuar a responder ao Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu sei bem o acordo que encontrei por assinar, é um facto, entre o anterior Governo e a EDP no que diz respeito à barragem do Alvito, onde a decisão de não decisão já estava tomada, mas onde o Estado se esquecia de uma coisa grave, muito grave, que era a de garantir que a parte que foi paga relativamente, o down payment feito relativamente à barragem do Alvito, não era perdido a favor do Estado, coisa que o anterior Governo gravissimamente tinha esquecido. Sr. Deputado, o vale negativo era, não estou a citar de cor, cerca de 15 a 16 milhões de euros. Cerca de 15 a 16 milhões de euros era o valor que havia, da mesma forma que no caso da barragem de Girabolhos, estou também a citar de cor, era um valor entre os 40 e os 50 milhões de euros, e onde aqui são 218 milhões de euros. Sr. Deputado, aquilo que o senhor está a dizer é que estava disponível para dar, e o seu partido estava disponível para dar 14 milhões a quem quer que fosse, estava disponível para dar 14 milhões a quem quer que fosse, sem ter nenhuma preocupação a esse respeito. Sr. Deputado, o vale da barragem, o valor atualizado líquido da barragem do Fridão é clarissimamente negativo. Aliás, daquilo que eu também já ouvi, o Sr. Presidente da EDP a dizer numa entrevista televisiva é que o único bom negócio que ele tinha para fazer aqui não era de todo em todo fazer a barragem do Fridão, era receber a indemnização. E por isso, porque de facto não faz, porque de facto a EDP não quer fazer a barragem, e pô-lo por escrito, terá eventualmente mudado de ideias também sob o ponto de vista epistolar, no sentido de, quando viu que não ia receber dinheiro nenhum, ter aqui então uma mudança de posição. Não tenho a mais pequena dúvida de quão sustentada é a nossa posição, de que não há direito a qualquer restituição à EDP. Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. A partir deste momento já não tem tempo para poder responder às perguntas, mas, no entanto, o Sr. Deputado poderá fazê-las e depois o Sr. Ministro, noutra ocasião, poderá satisfazer, enfim,
essa necessidade, essa exigência de responder a estas perguntas. Sr. Deputado Costa e Silva, O Sr. Ministro terá certamente a inteligência nas próximas rondas, portanto, referir portanto, aquilo que são, ou responder àquilo que o PSD colocou. Sr. Ministro, uma pergunta muito simples. O PSD fez um requerimento ao Governo, dirigido ao Sr. Ministro, para nos enviar os elementos, nomeadamente as cartas que o Sr. Ministro. Porquê é que não os enviou? Porquê é que não nos enviou essas cartas? Sr. Ministro, isto é assim, tem que clarificar de uma vez por todas aos portugueses e dar esta garantia, não está a dar, deixar isto no limbo jurídico, nós já sabemos a história que é que isto vai dar. Sr. Ministro, eu tinha aqui várias questões, portanto, tem a ver com a questão do fim dos apoios comunitários para a incineração de resíduos e o efeito que isso vai ter ao nível dos investimentos de algumas entidades públicas, mas também entidades municipais. O impacto desta medida vai ter precisamente no financiamento para projetos dessa natureza um conjunto de entidades públicas. Gostava de saber o que é que o Governo vai fazer perante esta decisão da Comissão Europeia. Mas também trago aqui questões, pois espero que o Sr. Ministro responda também, que tem a ver com as emissões da aviação, que aumentaram 7% em Portugal no último ano, tem vindo a aumentar nos últimos anos, e na prática quero saber o que é que o Governo está a fazer precisamente para minimizar este impacto tão negativo que a aviação está a ter em Portugal. Aumentou efetivamente, mas tem que se ter compensações efetivas. Tenho uma questão que também tem a ver com os acordos de Almaraz, o que é que o Governo tem feito precisamente para evitar que o Governo espanhol, o Governo Socialista espanhol, tome as decisões que estão em cima da mesa. Tenho também uma questão que tem a ver com a retirada ilegal de filtros nos automóveis. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Sem fiscalização, que medidas é que o Governo está a tomar sobre esta matéria, que o Governo português não fez nada, enquanto os nossos vizinhos espanhóis têm tomado muitas iniciativas sobre esta matéria. E ainda uma última questão sobre um compromisso do Governo sobre a maior ilhota do estuário do Tejo, que está a desaparecer. O Sr. Ministro, há um ano atrás, comprometeu-se em resolver esta situação e ela continua por resolver. De qualquer forma, se o Sr. Ministro quiser, eu tenho aqui o requerimento do PSD, que o Sr. Ministro, sobre a questão do Fridão, que o Sr. Ministro ainda não respondeu, não cumprindo os prazos legais que deve cumprir na Assembleia da República. Muito obrigado.